E para essa receita de nuggets saudável, nós vamos estar precisando de metade de um peito de frango sem osso. O que eu utilizei, ele estava cortado aí para filé, tá? Mas não precisa cortar, pode usar inteiro mesmo, tá, gente? Não tem problema. Eu também coloquei 2 batatas médias cozidas, tá até saindo fumaça, e um ovo inteiro, tá? Aí vocês podem também estar acrescentando o tempero da preferência de vocês. Eu não acrescentei tempero porque meu frango já estava bem temperadinho, então não coloquei tempero, tá? E também acrescentei 2 colheres de sopa de farinha de arroz, mas você pode estar utilizando outro tipo de farinha também, a critério de vocês, tá? Pode ser farinha de aveia até, ou farinha de trigo normal. E aí eu triturei, tá? Coloquei no triturador, mas você também pode estar utilizando o liquidificador. Mas aí, se você for utilizar o liquidificador, eu te aconselho a dar uma cortadinha no frango para não forçar muito o liquidificador, tá? E aí, ó, eu senti que ela ficou um pouquinho mole, tá vendo? Então, eu coloquei ela em um outro recipiente para poder estar acrescentando um pouco mais de farinha e tá fazendo essa massa ficar um pouco mais sequinha, tá? Apesar dela não ser uma massa muito seca, tá, gente? Ela é uma massa mais para molhadinha mesmo, mas não pode também estar muito molhadinha a ponto de você não conseguir manusear, porque você vai precisar modelar essa massa, né? Esses nuggetzinhos vai precisar ser modelado, então você tem que conseguir modelar esses nuggets. E aí eu coloquei, né, 3 colheres de sopa de farinha de arroz, tá? Essa farinha que eu já estava utilizando, você coloca a farinha que você estiver utilizando. Se caso precisar, tá, gente? Se a massa de vocês sentirem que não precisa mais acrescentar farinha, então não precisa. Só coloca só se tiver precisando mesmo. E aí eu fui mexendo, né, para ver se chegava no ponto. E precisou de um pouquinho mais de farinha, então eu coloquei mais um pouquinho de farinha, né, para ela poder chegar no ponto. Ela já tava grudando bastante na minha mão, tá vendo? E aí eu fui mexendo e senti que ela chegou no ponto, apesar da minha mão já estar grudada aí, tá, gente? Mas eu senti que ela já tava no ponto de perfeito para manusear ela. Então eu comecei untando os pratos, né? Eu untei um prato com manteiga, tá? Só para não ter risco de grudar. E depois eu fui modelar esses nuggetzinhos. Inicialmente eu comecei com 2 colheres, né? Comecei a formar ele, né, com 2 colheres, mas aí senti que não deu certo, então fui fazer com a mão mesmo, tá? Vocês vê aí, ó, que ela não gruda na minha mão, tá vendo? Então, uma massa facinha de manusear, mas também não é uma massa muito firme, tá, gente? Ela é uma massa molinha, mas que você consegue manusear ela. E aí eu fui colocando aí no prato. Aí, gente, depois que eu coloquei no prato, levei um pouquinho na geladeira antes de levar para airfry, porque a minha eu fiz na airfry, mas vocês podem também estar fazendo no forno. Aí, se vocês forem fazer no forno, já pode colocar na forma direta que vocês vão estar utilizando, né, para assar. Ou também vocês podem estar fritando ela, caso preferir. Aí, se vocês forem fritar antes de levar na geladeira, vocês já passam a farinha de rosca e depois frita, né? E leva na geladeira um pouquinho antes de fritar. Eu, assim, sempre recomendo que eu coloque um pouquinho na geladeira antes de fritar. E também antes de assar, eu coloquei ela um pouco na geladeira. E você que está assistindo esse vídeo até aqui e não se inscreveu ainda no meu canal, eu te convido para se inscrever no meu canal e também clique aí no gostei, compartilha com seus amigos que gostam de receitas saudáveis, principalmente porque essa é uma receita de nugget saudável. Se você fizer ele assado, né, e fica mais saudável ainda. E é isso, gente. Comentem aí o que vocês estão achando, né? O que vocês acharam dessa receita, se vocês já tinham visto. Eu confesso que nunca tinha visto. Quando eu vi, eu achei muito interessante, por isso eu resolvi testar e mostrar aqui para vocês. E ela rendeu, olha, 3 pratos aí, tá? Eu não contei exatamente quantos, mas coloquei na airfry e rapidinho, ó, ficou douradinho, olha que lindo. E essa receita, gente, ela é maravilhosa para você comer com molho, sabe? O molho da preferência de vocês. Um tira-gosto muito, muito bom mesmo e saudável. Olha aí como fica sequinho por dentro. E é isso, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.